Ao invés de ter que só dar o zoom aqui, você pega o café e bota o zoom. Então faça o zoom pra mim. Fala galera, sejam bem-vindos. Vamos ajeitar esse zoom agora. Mais um pouquinho. Agora sim, agora vai ficar perfeito. Show de bola. Joga esse café e vamos lá. Bom pessoal, a gente estava fazendo aqui a aula, mas a transmissão caiu, né? Agora a gente vai voltar. Eu vou fazer uma revisão com vocês sobre os 3 principais institutos que promovem a extinção do crédito. Eu vou conversar com vocês agora sobre o pagamento, sobre a decadência e a prescrição no direito tributário. Que tal a gente aprender bastante hoje aqui? O que é que vocês acham de me ouvirem comentar os principais pontos que caem nas provas, provas objetivas, provões sobre o pagamento, a decadência e a prescrição como causas de extinção do crédito tributário? Acho que vocês vão gostar bastante. Eu estou aqui trabalhando, gravando revisões de direito tributário. Então, é um módulo que eu estou montando de revisão. Então, eu gravei as revisões da parte do sistema tributário na Constituição. Estou gravando agora 3 revisões do CTN, e foram 3 revisões da parte constitucional, 3 revisões sobre o CTN, e vou gravar mais 2 sobre os tributos em espécie. E aí teremos 8 aulinhas de revisão num módulo muito bacana de tributário, que serve para todos os concursos públicos, para provões, e evidentemente também serve para a galera que vai fazer o exame da ordem, seja para as bancas CESP, FGV, FCC, tanto faz, não é? Então, nesse bloco agora, eu vou gravar assuntos pertinentes às 3 causas mais importantes de extinção do crédito tributário: o pagamento, a decadência e a prescrição. Podem confiar, são assuntos que sempre caem nas provas. Sempre caem nas provas, né? O que vocês vão ouvir nesse bloco aqui é um bombardeio de informações de muita valia, de muita utilidade. O que eu vou pedir a vocês que vão comigo aí nesse sabadão estudando, né? A galerinha que está aí disposta a participar e a assistir. Se vocês puderem, convidem os seguidores de vocês, né? Botem aí convidar seguidores, a gente botar o máximo de gente para estudar e para aprender. Depois, 100 mensagens, vai ser um bloco de 25 a 30 minutos, 100 mensagens, tá certo? E a gente vai aqui durante meia hora mais ou menos conversar sobre esses 3 assuntos: pagamento, decadência e prescrição. Pode confiar que são 3 assuntos que sempre caem nas provas de direito tributário, né? E vocês vão com certeza aprender bastante, tá certo? Vocês que estão me vendo na reprise, se eventualmente alguém que me assiste agora na reprise, assim como quem está ao vivo, ainda não segue o meu Instagram, é só seguir @PedroBarreto Portal F3 no Instagram, @PedroBarreto Portal F3, e seguir o Instagram do portal, @Portal F3. São os nossos 2 perfis, pessoa física e pessoa jurídica, lá no Instagram. Tudo bem? Vamos começar? Vocês que estão dispostos a aprender, estão comigo aí? Eu vou começar agora a gravação. Estou aqui com o meu bravo câmera, o Alex, né, trabalhando comigo nesse sabadão, para a gente arrebentar a boca do balão. Estamos juntos? Vamos lá, Alex. Pode soltar a vinheta, bloco 2 agora, tá? Eu estou na revisão 3 do CTN, a terceira já. O bloco 2 já caminhando para acabar crédito tributário. Vamos embora. A partir de agora, 100 mensagens, certo, gente? Conto com vocês, tá? Para não interromper a transmissão. E você que está realmente afim, está na pilha de aprender, você vai aprender muito agora nessa aula, tá certo? 100 mensagens, vamos lá. Pode soltar, vamos lá. 2. Vamos lá, pessoal. Bloco 2 dessa nossa aula, revisão do CTN 3. Essa é a nossa terceira aula, revisando o Código Tributário Nacional. E esse é o bloco 2. Como eu finalizei no bloco 1, deixei agora para o bloco 2 para a gente conversar sobre 3 das mais importantes causas de extinção do crédito tributário, 3 das causas de extinção do crédito que se afeiçoam como as mais importantes, principalmente para você que vai fazer a sua prova, as que mais caem em prova: pagamento, decadência e prescrição. Gente, o pagamento, lá do artigo 156, inciso 1,
e também do artigo 156, inciso 7, o pagamento, ele é a causa natural, básica, ordinária, de extinção de qualquer obrigação e de qualquer crédito de qualquer credor. Pagar significa cumprir a prestação que é devida nos moldes que são estipulados para que se dê o adimplemento da maneira ideal, perfeita. No direito tributário, o pagamento é o comportamento por via do qual o contribuinte vai honrar o dever jurídico de adimplemento, satisfazendo o crédito da fazenda, entregando o valor que compete à fazenda a receber. É o pagamento. No direito tributário, o pagamento das dívidas fiscais é disciplinado no CTN nos artigos 157 a 169. Preste atenção, o artigo 157 até o artigo 169 abrangem as normas que disciplinam a chamada teoria do pagamento. Se você pegar o capítulo da extinção do crédito, vai do 156 até o 174. 156 a 174. O 156 lista nos incisos as causas de extinção do crédito. Do 157 ao 169 cuida-se apenas do pagamento. 170 e 170 dígito A, compensação. 171, transação. 172, remissão. 173, decadência. 174, prescrição. A teoria do pagamento é um conjunto de normas que estão posicionadas dentre os artigos 157 a 169 do CTN, e eu vou listar os pontos mais importantes de prova para vocês aqui. Preste atenção, o legislador dividiu a teoria do pagamento em duas bases, em dois pilares. Primeiro, ele cuida do pagamento devido, vai do artigo 157 ao 164. Pagamento do que você deve, 157 ao 164. Já a partir do artigo 165 e até o artigo 169, o legislador em 5 artigos, 165, 166, 167, 168 e 169, em 5 artigos, do 165 ao 169, o legislador traz algumas normas atinentes ao pagamento indevido, as situações em que o contribuinte paga o que não era devido. Então, a teoria do pagamento do CTN é dividida em dois pilares, seção 1, seção 2, aquilo que a gente realmente deve e as situações em que a gente paga ao fisco o que a gente não devia. Bom, o pagamento devido vai estar disciplinado do 157 ao 164. Do 157 ao 163 é o pagamento sendo feito extrajudicialmente. 157 a 163, eu tenho ali 7 artigos para cuidar do pagamento feito extrajudicialmente. Regrinhas sobre o pagamento. Já no 164, eu tenho o pagamento judicial, através da ação consignatória, com a qual eu fechava o bloco passado, falando de ação consignatória, correto? 164, nos seus 3 incisos e parágrafos. Então, a teoria do pagamento é dividida, vamos entender, em pagamento devido e pagamento indevido. 157 a 164, pagamento devido. 165 a 169 do CTN, pagamento indevido. Bom, primeiro ponto. Para que você pague o que você deve, o pagamento pode ser feito em dinheiro, que é o ideal, mas desde que se admita na legislação tributária, o pagamento pode ser feito através do uso de um título de crédito, que é o cheque. E o CTN, escrito há meio século atrás, ainda fez menção a algo que é raríssimo nos dias atuais. O pagamento através do uso do vale postal, do selo fiscal e das estampilhas. É algo que hoje está em total desuso, você não vai ver isso com habitualidade. Mas caso caia na prova, saiba, o CTN autoriza o pagamento, além do uso do dinheiro, da moeda corrente, também em cheque, em vale postal, em selos fiscais e nas estampilhas. Caindo em prova, pode marcar verdadeiro, pode aceitar como uma proposição correta, porque a lei realmente assim legitima. Tudo bem? Agora, o que é o comum? É o pagamento em dinheiro. Meus amados, para que você faça a sua prova, saiba que, caso alguém esteja devendo certo tributo e haja aplicação de uma penalidade, o fato de haver aplicação de uma penalidade, a cobrança de uma multa, não elide, não impede que se possa promover o pagamento da dívida tributária, da dívida do tributo. Então, o pagamento de um tributo independe de que se pague uma multa. O fato de ter sido aplicada uma penalidade não é algo que justifique o não recebimento do tributo. Eu posso pagar o tributo e continuar devedor das multas, e o que pode possibilitar o fisco a execução fiscal da quantia unicamente relativa
as multas. Então, a aplicação de penalidades não elide o pagamento da dívida do tributo. Tudo bem? E a aplicação de penalidades, seja pelo atraso, as multas moratórias, seja pelo descumprimento de obrigações acessórias, as multas sancionatórias, essas multas se categorizam, se apelidam como multas fiscais. Multas que surgem na relação tributária, evidentemente, não é uma multa contratual, não é uma multa trabalhista, não é uma multa de trânsito. Então, essas multas que se aplicam nas relações tributárias, elas passam a integrar o crédito da fazenda na relação tributária, elas passam a integrar o crédito tributário, vão gozar das mesmas garantias, dos mesmos privilégios que o fisco tem quando é, por exemplo, credor de um valor de tributos. Então, eu tenho que pagar tanto os tributos devidos, como as multas que também se tornam devidas. Agora, o fato de se aplicar uma multa não impede, não elide que eu possa pagar o meu tributo e continuo devedor da multa, e se eu não pagá-la, o fisco pode me executar na execução fiscal. As multas são equiparadas são qualificadas como créditos tributários, posto aplicadas na relação tributária em decorrência de comportamentos do contribuinte na relação tributária, ou porque ficou em mora, atrasou o pagamento do tributo, multa moratória, ora porque descumpriu a obrigação de procedimento, a obrigação acessória, emissão de uma nota, escrituração de um livro, fornecimento de uma declaração, multa sancionatória. O contribuinte que tem o dever de pagar tributos também pode ter o dever de pagar as multas, e o pagamento deve ser exercido tanto quanto aos tributos, quanto às penalidades, sejam multas moratórias, sejam multas sancionatórias. Tudo bem, meus amados? Tudo ótimo. Gente, vejam bem, quando a gente fala do pagamento, se o contribuinte deve diferentes tributos, tem diferentes dívidas ao mesmo ente federativo, o fato de ele pagar um tributo não permite presumir que ele pagou os outros. O pagamento de uma dívida não legitima a presunção de pagamento das demais. No mesmo linear, se quanto ao mesmo tributo ele tem dívidas acumuladas, eu posso estar devendo o valor do ISS referente a meses diferentes, o pagamento do último não quer dizer que eu paguei os de lá de trás. Então você nunca vai adotar a presunção contra a fazenda de que um pagamento legitima presumir que os outros estão pagos. Cuidado com isso em prova, porque às vezes o candidato raciocina com base naquela ideia que o direito civil ensina da presunção de boa-fé, de inocência. Aqui não venha com esse raciocínio. Aqui o CTN é claríssimo e está correto, inclusive. O pagamento de uma prestação num parcelamento não permite presumir que eu paguei as outras. O pagamento do ISS do último mês não permite presumir que eu paguei o ISS dos meses anteriores. O pagamento do IPTU não permite presumir que eu paguei a taxa. Por isso a importância de você sempre guardar os recibos e os documentos que comprovam que você pagou, os documentos quitatórios, porque no direito tributário a gente aplica a regrinha que um pagamento não permite presumir outros pagamentos. Aqui você não pode alegar boa-fé, presunção de inocência, nada disso. Cada pagamento deve ser feito e você tem que guardar os seus comprovantes, os documentos quitatórios que comprovam os seus pagamentos. Afinal, não há presunção de que um pagamento legitima acreditar que o outro tributo foi pago, outra prestação também foi paga. Tudo bem? Não se aplica essa presunção. Pagou um, presume que pagou o outro. Pagou o último, presume que tinha pago o antepenúltimo. Não vigora essa presunção de pagamentos no direito tributário brasileiro. Tudo bem? Meus amados, um outro ponto super importante é aquele da chamada imputação do pagamento. Imputação do pagamento. Gente, vejam só. É uma questão que está no artigo 163 do Código Tributário Nacional. Às vezes, um contribuinte deve ao mesmo fisco diferentes tributos, mas não tem dinheiro para pagar todos. Imagine que eu devo ao município de Niterói IPTU, ISS, taxa de lixo, contribuição de melhoria, devo um ISS em que eu sou contribuinte por um serviço que eu prestei e devo também um ISS como substituto tributário, que seria devido por alguém, mas eu como substituto tenho uma obrigação imposta pela lei de pagar. Então imagine que eu devo duas ou mais quantias ao mesmo fisco. E eu chego lá e só vou pagar uma delas. Você concorda que a depender de vários fatores que eu vou comentar aqui, pode ser interessante para o fisco receber primeiro esse pagamento do que aquele? Imagine em relação aos valores. Imagine em relação a prazos de prescrição. Então, o credor ele poderia olhar para o devedor e dizer, porra, me paga primeiro isso aqui. Já que você só vai pagar um e não todos, vai pagar 2 e não os 5 débitos que você tem, vamos imputar, direcionar esse pagamento para extinguir aquilo que é de melhor interesse para a fazenda. E aí surgia um grande problema. O que seria o crédito de melhor interesse para ser adimplido primeiro? Porque diferentes opiniões poderiam se levantar. Para evitar essas dúvidas, o legislador trouxe as regras. O legislador definiu os critérios de imputação do pagamento. Nessas hipóteses em que o contribuinte é devedor de plúrimos débitos, mas não quer pagar ou não pode pagar a todos naquele momento. E vai pagar apenas a um ou a alguns e não a todos. A lei
o CTN, no artigo 163, ele vai estabelecer critérios em ordem sucessiva para que, no manejo desses critérios, a autoridade administrativa possa promover a imputação do pagamento. Ou seja, o que é fazer a imputação do pagamento? É direcionar aquele pagamento que o contribuinte está fazendo para qual débito. Porque às vezes o contribuinte diz, olha, eu vim pagar o tributo X, e a fazenda diz, não, você está querendo pagar esse tributo, mas eu recebo esse pagamento como pagamento daquele outro tributo ali. Perceberam? Então vamos lá. Quais são esses critérios que estão previstos lá no artigo 163 do Código Tributário Nacional para cuidar da chamada imputação, vou pegar meu café, vou pegar aqui, imputação do pagamento. Gente, vamos lá. Sempre que o contribuinte for devedor de dois tipos de dívidas, a primeira que ele tem que pagar é aquela que ele responde como obrigação própria, como contribuinte. Somente depois de pagar aquilo que ele é devedor como contribuinte, é que ele pode pagar aquilo que ele é responsável legal. Entenda, eu, Pedro Barreto, posso ter dívidas tributárias que eu gerei, eu pratiquei o fato gerador e eu sou contribuinte e eu tenho que pagar. Mas pode ser que a lei me coloque como um responsável legal para adquirir uma dívida que você gerou. Imagine que eu tenho R$100 de uma dívida minha e sou responsável legal com o dever de adimplir R$100 de uma dívida sua. Na primeira dívida eu sou contribuinte, é dívida por obrigação própria. Na segunda eu sou responsável legal, é dívida que você causou. Eu sou um responsável, posso ser um sucessor, um substituto. O CTN diz que primeiro eu tenho que pagar as dívidas de obrigações próprias, aquelas em que eu sou contribuinte, e não as que eu sou responsável. Por quê? Entenda a lógica. Se eu tenho uma dívida de R$100 por obrigação própria, o fisco só pode cobrar isso de mim. Mas se eu estou como responsável legal, tendo o dever de adimplir R$100 por uma dívida que você causou e eu sou responsável, em regra, quando a lei estatui situação de responsabilidade tributária, ela preserva a possibilidade de o fisco cobrar subsidiariamente, supletivamente, do causador do débito, do cedido, do substituído. A gente falou isso na aula 2, na aula 1 da nossa revisão do CTN. Né? Então, se eu tenho uma dívida de 100x, em que eu sou o contribuinte, é dívida por obrigação própria, estou responsabilizado como responsável legal para também pagar 100x por uma dívida que você gerou, na dívida que você gerou, se eu não puder pagar, o fisco ainda tem a chance de cobrar de você depois, supletivamente. Mas na dívida que eu sou devedor por obrigação própria, ele só pode cobrar de mim. Então, é muito mais confortável para o fisco que primeiro eu pague as dívidas e que ele só pode cobrar de mim. Se eu só tenho R$100 e não tenho os 200, pague-se primeiro a dívida de obrigação própria. Porque no inadimplemento dos outros 100, se o fisco não tiver como cobrar de mim pela minha insolvabilidade, ainda tem a chance de cobrar de você. Então, na dúvida, meu amigo, a autoridade administrativa imputa o pagamento e diz, você primeiro paga as dívidas em que você deve por obrigação própria. Somente depois de quitadas essas é que você começa a pagar as dívidas em que você é responsável legal. Entenderam? Bom, professor, e se cai na prova que o cara tem 3 débitos e todos são por obrigações próprias? Ele não é responsável legal, ele é contribuinte, são dívidas dele. Ele deve IPTU, ele deve taxa e ele deve contribuição de melhoria. O que é que se paga primeiro? Gente, primeiro, você paga os tributos retributivos, que estão ligados à ideia de uma prestação e contraprestação. E só depois o imposto, que é o tributo contributivo. Então, primeiro você vai pagar as contribuições de melhoria e as taxas e só por último os impostos. Então, se eu devo lá R$100 de contribuição de melhoria, R$80 de taxa e R$500 de imposto, primeiro eu pago os 100 de contribuição de melhoria, depois os 80 da taxa e depois os 500 do imposto. E na relação entre contribuição de melhoria e taxa, é mais importante receber logo a contribuição de melhoria. Por quê? Porque a contribuição de melhoria está ligada àquela ideia de combate, de vedação do enriquecimento sem causa. Quando o poder público faz uma obra e gera valorização dos imóveis de algumas pessoas da sociedade, é razoável que se combata logo aquela situação em que algumas pessoas enriqueceram às custas do capital coletivo e que elas deem logo causa ao seu enriquecimento, contribuindo logo pela melhoria que tiveram. Tanto a contribuição de melhoria como a taxa são tributos contraprestacionais, retributivos, mas há um agravante na cobrança da contribuição de melhoria. Quando o ordenamento jurídico autoriza o ente federativo que fez aquela obra e que gerou a valorização imobiliária a cobrar a contribuição de melhoria, o ordenamento jurídico faz isso com aquela ideia de que aquele que teve ganho no seu patrimônio individual, aquelas pessoas que tiveram seus imóveis sendo valorizados pela obra, custeada com capital coletivo, essas pessoas têm que pagar logo a contribuição para justificar a melhoria que tiveram, para que com isso se combata a continuidade de uma situação de enriquecimento sem causa e se estabilize na sociedade aquele sentimento de paz, no sentido de, porra, quem enriqueceu às custas do dinheiro de todo mundo já contribuiu pela melhoria. Então a contribuição de melhoria ela tem essa ideia do combate ao enriquecimento sem causa. Por isso o legislador disse, primeiro paga a contribuição de melhoria, depois paga as taxas e depois paga os impostos. Perceberam? Professor, e se o cara tiver dívidas que são
exclusivamente de impostos, ele tem lá 2 débitos de impostos. Tá? Ele deve a dívida de IPTU e deve a dívida de ISS. É tudo obrigação própria, então não tem a concorrência. Tem a obrigação própria e aquela obrigação de terceiro em que você é responsável. Não é uma diferença pela natureza do tributo. O que é que se paga primeiro? Primeiro, gente, eu vou avaliar agora o quê? A ordem dos prazos de prescrição. Né? Eu vou aplicar a regrinha do artigo 163, inciso 3, da ordem crescente dos prazos de prescrição. Eu vou pegar esse IPTU e esse ISS e vou aplicar o seguinte. Primeiro, eu vou pagar aquela dívida que tem um prazo de prescrição. Quando eu comparar com a outra dívida, eu vou pegar na ordem crescente. Qual é o menor prazo para prescrever? Eu pago o primeiro. Então, falta 1 ano para prescrever, faltam 4 anos para prescrever. O que é que você acha que é mais importante? Vá pela lógica. Então, eu aplico a ideia da ordem crescente dos prazos de prescrição. Primeiro o prazo menor, depois o prazo maior para prescrever. Ou seja, o prazo menor falta menos tempo para prescrever, vai prescrever mais rápido. Ou seja, tem uma dívida, IPTU vai prescrever daqui a 15 dias, o ISS prescreve daqui a 3 anos. Primeiro IPTU. Então, sendo dívidas, todas por obrigação própria, do mesmo tributo, qual das duas eu pago primeiro? Eu aplico a regra dos prazos na ordem crescente de prescrição. Primeiro o prazo menor, depois o prazo maior. Professor, e se acontecesse aquela coincidência raríssima, só em prova de concurso que acontece, dos prazos serem iguais? São dívidas que o contribuinte tem, todas elas são dívidas por obrigação própria, são do mesmo tributo, ambas são dívidas de impostos e ambas têm o mesmo prazo para prescrever. Aí eu aplico a ordem decrescente dos montantes. Primeiro o maior valor, depois o menor valor. Aí eu vou para o artigo 163, inciso 4. Né? Você me vê um copo com água, meu garoto? Beleza? E eu vou para o inciso 4 do 163, aplicando aquela regrinha da ordem decrescente dos valores. Primeiro a dívida maior, mata logo o que é maior, que representa mais impacto para o orçamento, e depois deixa, aspas, a bagatela para o final, se der, pega, se não der, dane-se. Entendeu? Então essas são as regras de imputação do pagamento das dívidas tributárias que sempre caem em prova do artigo 163 do CTN. Primeiro dívida própria, depois dívida de terceiro, em que eu estou ali como responsável legal. Não sendo concorrentes dessas dívidas, que é tudo dívida própria. Ou é tudo dívida em que eu sou responsável legal, obrigado. Primeiro dívida de contribuições de melhoria, depois de taxas, depois de impostos. Sendo do mesmo tributo, eu vou pela ordem crescente dos prazos de prescrição. Primeiro os menores prazos, depois deixa para o final, tem mais prazo. E se for com prazo igual, eu aplico a ordem decrescente dos montantes. Primeiro os maiores montantes, por último os menores montantes. Estamos juntos? Maravilha. Pessoal, ainda sobre a teoria do pagamento, importantíssimas as regrinhas que estão no artigo 160 do CTN. Todo mundo junto comigo agora. O prazo para você pagar o seu tributo, o prazo para você pagar a sua dívida fiscal, ele é um prazo que é fixável pela legislação tributária de cada ente federativo em relação a cada tributo. Aqui no município de Niterói, eu tenho um prazo para pagar o ISS no mês subsequente em relação aos serviços que eu prestei e fui remunerado no mês antecedente. Mas esse prazo pode ser diferente no município de Belo Horizonte, que pode ser diferente de um município lá no interior da Bahia, Vitória da Conquista, no interior da Bahia. Então, cada município é que vai estabelecer qual é o prazo para o contribuinte pagar o tributo. Igualmente o Estado membro, o Distrito Federal e a União. Então, prazo para determinar, né, a fixação do prazo para você pagar o tributo é algo que cabe a cada ente federativo na elaboração da sua legislação tributária. Agora, preste atenção, pode ser que a legislação tributária daquele determinado tributo, naquele determinado ente federativo, seja omissa. E aí, se houver omissão, e aí se não estiver fixado um prazo na legislação específica tributária daquele ente para aquele tributo, aplicar-se ao prazo de 30 dias, que é a regra geral de aplicação subsidiária, lá do artigo 160 do CTN. Isso cai muito em prova, gente. Qual é o prazo para pagamento de tributo? É o que for fixado na legislação tributária de cada ente. Agora, se não houver fixação na legislação, então, salvo disposição em contrário na legislação, aí o prazo é 30 dias. Cuidado, porque o prazo só será de 30 dias se não houver prazo específico na legislação que cada ente faz para o seu tributo. Estamos juntos? Aí eu aplico o prazo de 30 dias para você pagar, ou 30 dias para ou pagar ou impugnar. A gente até já conversou sobre isso na aula passada, quando a gente falou das impugnações dos lançamentos, fomentando a instauração do processo administrativo fiscal, né? Aquele prazo preclusivo de 30 dias, salvo se foi feita uma outra previsão de prazo na legislação tributária. Lembre-se ainda, adendo importantíssimo, lembre-se ainda, por favor, não esqueça disso, que esse prazo é fixável pela legislação, não necessariamente pela lei. O que quer dizer que não fica no campo da reserva legal.
O artigo 160 do CTN é de clareza incontestável. O prazo é aquele que é fixado na legislação. E o conceito de legislação, a gente já falou sobre isso, correto? É mais amplo que o conceito de lei. Legislação é o conjunto das fontes normativas. Lei é uma das fontes normativas que faz parte, das fontes que fazem parte da legislação. A legislação tributária, vocês lembram do conceito de legislação tributária? Está lá no artigo 96 do CTN, cai em prova pra caramba. O artigo 96 do CTN. A legislação tributária compreende as leis, os tratados e convenções internacionais, os decretos e as normas complementares, as fontes normativas complementares, convênios, pareceres, decisões administrativas a que se atribui eficácia normativa, né? Portarias circulares. Então, meu camarada, quem é que fixa o prazo para o vencimento da obrigação tributária, para o pagamento dos tributos? A legislação tributária. PB, então a lei não pode fixar? A lei pode, porque a lei faz parte da legislação. Eu só quero te dizer que não se depende de lei, independe de lei. É exceção à reserva legal, tá claro? A fixação dos prazos para pagamento. Por fim, professor, onde é que eu tenho que pagar o tributo que eu devo? Eu devo à União e Imposto de Renda. Onde é que eu tenho que pagar? Qual é o local do pagamento? Gente, salvo se houver previsão em contrário, eu pago em qualquer das repartições fazendárias daquele ente credor no meu domicílio. Então, a regra que vigora uma regra do direito tributário favorável ao contribuinte para facilitar o pagamento. Ele não tem que se deslocar para outra localidade distinta daquela em que ele tem o domicílio dele. Então, aplica-se a regra do domicílio do contribuinte. Então, eu posso me dirigir a qualquer das repartições fazendárias legitimadas para receber o pagamento no meu domicílio, salvo se houver previsão em contrário na legislação. Então, não havendo previsão em contrário na legislação, é uma previsão que seja razoável, que não seja incondicional, aplicar-se a regra do domicílio do contribuinte. Estamos juntos? Maravilha. Bom, meus amados, permitam-me falar um pouquinho com vocês sobre pagamento indevido. Todas as vezes que a gente faz um pagamento indevido de um débito fiscal, a gente tem o direito ao ressarcimento, correto? Desde que não ocorra a prescrição da nossa pretensão de impor a condenação do Estado a nos ressarcir, a gente tem o direito ao ressarcimento. Esse direito ao ressarcimento pode, evidentemente, sucumbir com a prescrição da nossa pretensão, mas a gente tem esse direito. Então, o pagamento indevido é qualificado como indébito fiscal. O indébito é o pagamento de algo que não era débito, né? Então, quando há um indébito, nasce o direito à restituição do indébito. Direito à restituição do indébito. Então, se eu pago um valor que não era devido, seja porque eu não pratiquei o fato gerador, ou porque eu não era o sujeito passivo, ou porque a dívida já tinha um crédito extinto pela decadência, prescrição, ou qualquer outra causa de extinção do crédito, seja porque eu paguei mais do que eu realmente devia e esse excesso é indébito, o indébito ele gera direito ao ressarcimento. Então, existe para o contribuinte o direito de fazer o pedido de restituição do indébito. Professor, para pedir a restituição de indébito, ele tem que primeiro fazer um protesto? Não. Independente de prévio protesto. Você não precisa protestar a Fazenda Pública, não faz sentido. Então, o pagamento indevido, narra o artigo 165 do CTN, assegura a quem pagou o direito à restituição do indébito, independente de prévio protesto. E esse valor que você pagou indevido deve ser acrescido, né, da correção monetária e a depender, e a partir de um certo momento, eu vou comentar daqui a pouquinho, de juros. Mas com certeza, correção monetária. Do dia que você paga indevido, bicho, até o dia que você vai receber, vai passar um interregno temporal. Então você vai fazer jus a receber de volta o que você pagou indevido com acréscimo, com a correção do valor de moeda, para que você não fique prejudicado. Então você sempre vai ter o direito de ser ressarcido com correção monetária. A depender, vou explicar daqui a pouquinho, também com os juros, tudo bem? Bom, para que você peça de volta o que você pagou indevido, você pode se valer tanto da via administrativa como da via judicial. Na via judicial se usa uma ação que não por acaso é apelidada de ação de restituição de indébito. A ação de restituição de indébito. Mas você pode também optar pelo pedido administrativo de restituição de indébito, tudo bem? Então você pode fazer o pedido em juízo através do manejo da ação de restituição de indébito e pode fazer um pedido administrativo através do pedido administrativo de restituição de indébito. Infelizmente, caiu nas graças do povo na área tributária usar uma expressão equivocada para nomear a ação de restituição de indébito. O que eu vou lhe falar agora é errado. O nome que a gente usa é errado. Eu me sinto à vontade para te falar que é errado pela minha bagagem há mais de uma década e meia como professor de Direito Civil. Eu ensino Direito Civil há mais de 15 anos, na verdade.
Isso me dá tranquilidade para lhe afirmar com precisão que é errado o nome que a gente usa no direito tributário, mas nas suas provas esse nome aparece e no direito tributário ele foi, bicho, consolidado. Infelizmente, os tributaristas chamam a ação de restituição de indébito de ação repetitória. É muito comum que apareça em prova, até nos programas de editais, a ação de repetição de indébito. Preste atenção, a ação de restituição de indébito é equivocadamente chamada de ação de repetição de indébito. Mas você pode, nas suas provas de marcar, em provões objetivos, falar de ação de repetição de indébito, porque esse nome está cristalizado na doutrina do direito tributário, apesar da grosseira impropriedade. Professor, por que está errado? Porque a cláusula de repetição, repetir é fazer a mesma coisa duas vezes, repetir, fazer igual, dobrar. Cláusula repetitória é uma cláusula punitiva, sancionatória, que manda aquele que vai devolver em dobro. O dobro, o excesso, o que se repete é a sanção que se aplica. No direito tributário não se aplica a cláusula repetitória contra a fazenda pública. Se eu paguei indevido R$100, eu vou receber esse 100 corrigido, atualizado e eventualmente, a depender das circunstâncias que eu vou colocar ainda aqui, com juros, mas a fazenda não é obrigada a devolver o dobro. Cláusula de repetição é a cláusula que imputa aquele que recebeu o que não podia, que devolva a quem pagou o que era indevido em dobro. E a devolução em dobro, quer dizer, o excedente que está se devolvendo, o dobro, é uma sanção que se aplica quando há má-fé, quando se presume vulnerabilidade daquele que pagou e quando você quer realmente punir. Isso é muito comum nas relações de consumo, em algumas hipóteses na relação de trabalho, mas não se aplica a cláusula repetitória contra a fazenda pública. A fazenda não é obrigada a devolver o dobro. Por isso, você pode ter certeza absoluta, e guarde isso para provas discursivas ou orais que você fizer. Não existe cláusula repetitória no direito tributário brasileiro. Não obstante, por uma infelicidade enorme, se sedimentou na doutrina tributária brasileira o nome ação repetitória. Por isso, pode ir para os provões atento, porque as bancas costumam falar que o pagamento indevido autoriza o uso da ação de repetição de indébito fiscal. E os gabaritos têm sido dados como verdadeiros, porque realmente essa expressão se impregnou na doutrina tributária brasileira. Tudo bem? Tudo ótimo. Bom, então eu posso pedir a restituição em juízo ou posso pedir administrativamente. Gente, em regra, o pedido administrativo de restituição é feito com o procedimento de compensação, que eu explicava no bloco passado. No bloco passado eu lhe expliquei a diferença de compensação, transação, remissão, dação, correto? Então, em regra, quando eu vou pedir administrativamente a restituição, a regra, bicho, é que eu não vou sair de uma repartição fazendária com um bolinho de dinheiro na mão. A regra é que os caras não vão me dar o dinheiro, botar em minha... A regra é que o Estado, para devolver dinheiro, ele fará a devolução mediante condenação judicial. A regra é que para você arrancar dinheiro do Estado é através de condenação judicial e normalmente pelo sistema de precatório. Então, em regra, como é que funciona a restituição de indébito em sede administrativa? Em regra, a gente vai à administração e pede que a fazenda devolva o que a gente pagou indevido, convertendo esse valor, não numa devolução de dinheiro, mas numa amortização de uma dívida pendente que a gente tem com a mesma fazenda. Então, em regra, a restituição administrativa se faz através de um pedido de compensação. A regra é que quando eu digo paguei 100x indevido, eu vou à administração e digo, olha, eu te paguei 100x do ISS do mês passado indevido e eu tenho 100x nesse mês para pagar de ISS. Eu peço em sede administrativa a restituição do indébito da quantia indevidamente paga mediante uma compensação com o débito pendente de adimplemento. Eu peço a compensação administrativa, a compensação extrajudicial. Em regra, moçada, é assim que ocorre restituição de débito fiscal em sede administrativa. É por isso que a gente usa aquele nome que eu citei no bloco passado. PERDCOMP. PERDCOMP. Esse nome cai em prova. PERDCOMP. Pedido especial de restituição. Pedido especial de restituição com uma DECOMP, declaração de compensação. Um pedido especial de restituição com a minha declaração de compensação. O que é isso? Eu vou pegar um papelzinho, vou à administração e digo, paguei indevido 50x de ISS mês passado. Tá aqui, pá, comprovante do pagamento devido, razões pelas quais eu entendo que o que eu paguei era indevido, faço o pedido de restituição. Ao lado eu faço uma declaração de compensação, a DECOMP. O que é isso? Eu vou dizer, eu vou demonstrar o que é que eu tenho devendo, o que é que eu estou devendo e que é exatamente o que eu quero amortizar com a restituição do que eu paguei indevido. Então eu digo que eu paguei indevido e declaro que eu tenho a pagar. E peço a compensação do que eu paguei indevido com o que eu tenho a pagar. E eu vou amortizar a minha dívida pendente com o valor que eu paguei indevido. É um pedido especial de restituição com uma declaração de compensação. Por isso o apelido PERDCOMP. Então, a restituição do pagamento indevido em sede administrativa, normalmente se faz através desse procedimento de
compensação administrativa, compensação extrajudicial. Vocês percebem? Então, se você pagou algo que você não devia ao fisco, você pode ir na administração, pedir de volta, demonstrando a dívida pendente que você tem, pedindo a compensação. Agora, lembre do bloco passado. Só cabe compensação se houver lei regulando a compensação, autorizando compensação, dizendo qual é o tipo de indébito que se compensa com cada tipo de débito. Lembre que só cabe compensação no direito tributário se houver lei autorizando e dentro dos limites que a lei autoriza. Então, se eu fiz um pagamento indevido, eu posso pedir a restituição desse valor convertida na amortização da dívida pendente, fazendo um pedido de restituição com a declaração de compensação. Em regra, a restituição de indébito em sede administrativa é pela via da compensação. Mas lembre que só caberá essa restituição de indébito em sede administrativa com compensação se existir lei de compensação autorizando. Professor, e se não existir? Eu vou ajuizar a ação e vou pedir no judiciário, através da ação de restituição de indébito. E aí, naturalmente, eu vou ter que ter a condenação judicial à fazenda, transitando em julgado, e aí, possivelmente, eu vou pegar essa decisão judicial, vou habilitá-la formando um título, que é o precatório, para receber no futuro, sabe lá Deus quando, através da liquidação do precatório, quando houver autorização orçamentária para pagar meu precatório. Então, a restituição de indébito pode ser feita em via administrativa e em via judicial. Em via administrativa, pode sem medo na prova, em regra, através da compensação, através do PERDICOM, pedido especial de restituição, com declaração de compensação, e só cabe a compensação se houver autorização por lei. Professor, e se eu ajuizar a ação de restituição de indébito? Por exemplo, paguei indevido 100x há 2 anos atrás, percebi que paguei indevido, bingo, quero pedir de volta. Ajuizo a ação para pedir em juízo a restituição do indébito. Beleza. Daqui a 4, 5 anos vem a decisão final favorável, condenando a fazenda a restituir o indébito. Beleza. Só que lá no momento da decisão ser prolatada, da sentença, condenando a fazenda a restituir, naquele momento eu estou com a dívida pendente. Eu posso pedir a compensação entre o valor que está sendo determinado que a fazenda me restitua na condenação judicial, na procedência da ação a restituição de um débito. Eu posso pedir a compensação com o débito que eu tenho pendente naquele momento. Eu posso, atenção galera, que isso cai muito em prova, eu posso lá na fase final da ação de restituição de indébito, na prolação da sentença condenatória, que condena a fazenda a me devolver, que diz que eu estou certo, que julga procedente a ação, eu posso pedir que se aplique um procedimento de compensação, demonstrando, fazendo a decomp, a declaração de compensação, demonstrando o que é que eu estou devendo naquele momento? Posso. O STJ, anote, com a súmula 461, o STJ homologou o entendimento que o contribuinte pode, no final da ação de repetição de débito, na fase de liquidação da sentença, ele pode fazer um pedido incidental. Lá no final, ele peticiona ao juiz, excelência, pelo amor de Deus, não mande que eu vá para o precatório para daqui a sabe lá Deus quantos anos eu receber. Eu estou devendo uma dívida nesse momento à fazenda, à ré, eu sou devedor dela. Eu quero que Vossa Excelência ordene que se aplique a compensação. Então, na sua prova, cabe pedido de compensação judicial ao final, lá no final, na fase final do julgamento da ação de restituição de indébito. É por isso que a gente pode ter a compensação administrativa e pode ter a compensação judicial no final do julgamento de procedência da ação de restituição de indébito. Tudo bem, meus amados? Bom, no próximo bloco eu vou conversar com você sobre os prazos de prescrição. O prazo de prescrição de 5 anos para pedir de volta o valor do pagamento indevido, que é o prazo que a gente tem lá no artigo 168, e a famosa prescrição de 2 anos do artigo 169. As duas prescrições na repetição de indébito fiscal. A prescrição de 5 anos do artigo 168 do CTN e a prescrição de 2 anos do artigo 169 do CTN. Vamos conversar sobre isso, tudo bem? No bloco seguinte. E aí, galera do Periscope, aí tem uma galerinha guerreira que ficou até o final, né? Deixa eu chegar mais perto de vocês, né? Que bacana ver vocês aqui comigo, né? Que legal ver essa galera. Deixa eu tirar aqui. Opa! Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho sobre a teoria do pagamento, né? Eu vou fazer agora mais um bloco aqui no estúdio para explicar a prescrição na repetição de indébito, né? A prescrição de 5 anos, a prescrição de 2 anos. Depois eu vou falar dos juros. E ao final, quando eu terminar, eu vou falar de decadência e prescrição na execução fiscal, no lançamento contra a Fazenda Pública, né? Vocês gostaram? Ó, o Vini aí, Vinícius. Assinei seu Vadimeco e mandei para o correio em Vini. Você vai receber com dedicatória aí em casa, hein? Amei! Nai Marques. Ô, Nai, que bacana. Tem alguém que falou que está pela primeira vez aqui, é isso? Alexandre, abre para nós a aula, mestre. Abra, Alexandre. Vou abrir mais um bloco aí para vocês. Cirlane, linda, quero voltar ao Espírito Santo, Silane, palestrar de novo no Espírito Santo. Luaninha, Lu Chimente, minha querida lá do portal, um beijo, Lu. Pô, muita gente querida aqui na live, né? Que legal, cara. Olha aqui o meu estúdio, galera, esse aqui é o meu estúdio particular. Aqui o estúdio Balbória, como ele é grande, que estúdio grandão, tá vendo?
Ali tem minha poltroninha para eu sentar, aqui tem outra cadeira para usar. Tá vendo? Ali eu boto alguns livros, né? Ali ficam minhas roupas para gravação. Aqui essa espuma que vocês veem, o Sonex para abafar o som. Olha as luminárias que vem na cara da gente. Isso faz um calor desgraçado que você não tem ideia, né? Mesmo com aquele split ali poderoso, esquenta que você não faz ideia do que é ficar aqui. Claro que vocês sabem que eu tô aqui, né? No shape, né? Só tô com a calça do terno, né? Aqui eu tô com a calça de frio, uma calça minha bonitona do Barça, do Barcelona, calça de treino do Barça, né? Para combater o frio, não é isso? Não gostei, pô, que baixaria, né, cara? Olha que coisa feia, o cara xingando, mó feião, né, cara? Porra, que Deus te abençoe muito, viu, velho? Você, a tua família, que tu tenha todo o sucesso, que o bom Jesus te acolhe, tire do teu coração esse espírito aí pobre, né, cara? Que a galera é toda amiga, é todo mundo estudioso, a galera do bem que estuda pra cacete, né? É uma pena que existam pessoas como você aí, que tem esse nível de comportamento, mas que Deus te abençoe, viu, velho? Teu ódio, tua pobreza de espírito, eu rebato com o meu amor, valeu, meu irmão? Com o amor de Deus, valeu? Você não vai mudar em nada a minha vida, meu sucesso e da minha família. A você, que deve ser uma pessoa muito magoada, muito sofrida para ter um comportamento desse, né? De entrar na transmissão de um professor ao vivo e ficar xingando, que o bom Deus possa te proteger, tá certo? Galerinha, olha a galera aqui do Coach Exame de Ordem, olha a Eliane, que legal. Então, acredito que vocês adoraram a aula, né? Gostaram. Eu vou abrir mais um bloco para vocês. Ô, Frank, meu irmãozinho, Mineirinho, que bom ver você aqui, né? Beleza? Estão vendo, galera? Pega o exemplo, hein? Sempre que vocês se depararem com essas almas aí problemáticas, essas pessoas neuróticas, né? Que vêm a ofender, vocês vão ser muito ofendidos na vida de vocês. Quanto mais vocês estudarem, forem bons, capacitados, pessoas ruins aparecerão para ofender, para falar besteira. Tem que usar essa altivez, essa sabedoria de não rebater, não devolver ódio, entendeu? Você só ora a Deus e pede que Deus dê proteção àquela pessoa. Né? Por mais que às vezes seus instintos mais primitivos aflorem, você fica com vontade de pegar essa pessoa, né? Dar aquele trato que merece, mas nada disso. Só amor, perdão, benevolência, né? Para que Deus cure a alma dessas pessoas. É assim que a gente tem que aprender a evoluir na vida. E ó, se prepare, porque quanto mais vocês estudarem, mais vocês brilharem, mais pessoas invejosas e sem luz aparecerão no caminho de vocês. Eu já estou mega acostumado, né, moçada? Quase 20 anos nessa batida aí, a gente já está super acostumado a tudo isso, que tira de letra, tá bom? Ó, Neif Juliana, tá sempre lá no meu Instagram, né, minha linda? Que legal! Bom, galerinha linda, vocês aí que não seguem, acho que todo mundo aqui segue meu Instagram, né? Se tiver alguém que não segue meu Instagram, é só seguir da reprise, do ao vivo. Meu Instagram é @Pedro Barreto, Portal F3. Eu acho que todo mundo aí já conhece, né? @Pedro Barreto, Portal F3. Galerinha, vamos para mais um bloco? Vamos aprender prescrição na repetição de débito. Essa questão que eu vou falar agora caiu agora domingo na CESP, na prova para delegado. Caiu. Aliás, muitas das coisas que eu falei aqui agora caíram domingo na prova da CESP para delegado de polícia em Pernambuco. E o que eu vou falar agora também caiu a questão sobre prescrição lá, né? E toda hora cai na prova da OAB, nas provas de concursos, com certeza o que vocês vão ouvir agora é super importante. Segunda fase, se Deus quiser, Débora Januzzi, ô Deb, com certeza a gente vai estar junto na segunda fase, meu amor. Seja em tributário, seja em constitucional, o que vocês vierem, vocês vão ser aprovados com a gente, tá certo? Eu vou desligar aqui. Estou apaixonado por tributário, estou me apaixonando, ô Deb, que legal. Tributário é uma matéria fascinante, intelectual, cheia de oportunidade para prosperar economicamente, rentavelmente, e o ambiente tributário é um ambiente muito bacana, né? Apesar que algumas pessoas são pernósticas, são muito vaidosas, você tem pessoas do bem também, e o meio é muito intelectual, é muito gostoso transitar no direito tributário. Você vai ver que você vai estar sempre estudando, evoluindo e crescendo. O direito tributário transpira, né? Essa erudição, essa intelectualidade, essa necessidade diária de estudo, e você termina se viciando e se apaixonando por estudar. Tributário é um bicho, né? Isso, amém, glória a Deus. E constitucional é a matéria-mãe, é a matéria-fonte. Tem que dominar constitucional para poder aprender qualquer coisa. Quem não sabe constitucional, bambém em qualquer matéria. Tamo junto? Quem falou de me levar no Espírito Santo, porra, show de bola. Se quiser me levar, eu tô morrendo de saudade do Espírito Santo. Tá? Me levar em Guarapari vai ser um privilégio. Tá certo? Vou fechar esse bloco aqui pra gente abrir mais um bloquinho de transmissão. Tamo junto? Beijo, minha gente.